Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sempre muito bom estar aqui novamente, falar sobre os tópicos importantes e relevantes da filosofia, sobre maneira que as questões do estoicismo. Recentemente eu fiz uma pesquisa para fazer a apresentação e um colóquio sobre Immanuel Kant e os antigos, e nessa minha pesquisa eu quis compreender melhor o conceito de apatia, que é o conceito que numa tradução literal seria ausência de paixão, né? de pathos, né? de paixão, e como isso foi recepcionado, né? Nós estamos falando aqui de Zenão, o pai, o Zenão de Sítio, né? Estamos falando 4 a.C., e nós estamos falando em Kant, né? Dando esse salto lá para o século XVIII. Então, eu busquei compreender como os estoicos tratam, sobretudo Zenão e Zenão de Sítio, né? Que vamos dizer assim, é um estoico raiz, o pai do estoicismo, e como Kant trabalhou esse conceito de apatia dentro da sua filosofia, já que nós sabemos que Kant é um grande recepcionador da filosofia estoica. Uma questão importante nisso tudo é compreender o que Zenão entendia como pathos ou como paixão. O Zenão compreendia, por exemplo, a alma humana não como Aristóteles ou como Platão, uma alma dupla, né, que tem capacidade passional e capacidade racional. Zenão entendia que a nossa alma era unitária, ou seja, única e exclusivamente racional. Portanto, não tinha espaço para poder dizer que uma paixão humana era algo humano, compreendem? Então, por isso que Zenão advogou com o seu conceito de apatia, advogou por eliminar todas as paixões. Ele definia as paixões como perturbação da alma. Então, portanto, a alma é racional. Tudo aquilo que não é racional e não está dentro da nossa racionalidade é então rejeitado como paixão. E isso deve ser eliminado. Veja bem, isso é muito diferente, né? Se nós olharmos para a tradição, mesmo platônica, né? Mas sobretudo a tradição aristotélica. Como nós não temos as obras de Zenão, a obra própria de Zenão, nós conhecemos o seu pensamento e as obras que ele teria publicado a partir de Diógenes Laércio, na sua obra lá sobre a vida dos filósofos ilustres, nós temos ali então alguns elementos para poder chegar a essas conclusões. Nós temos também outra obra de Johannes Estobel, que também trazem excertos do que teoricamente Zenão falou, e todos esses excertos vão na direção de que Zenão entendia a alma como unitária, portanto não teria lugar para uma alma apetitiva, uma alma ou a consideração de que nós, seres humanos, enquanto psicologia moral, nós somos seres também sensíveis. O Zenão não entendia desta forma. Então, a apatia que Zenão defendeu era uma total eliminação disso. Só que isso tem um problema muito sério, né? Quando nós vamos procurar, né, o estoicismo tem essa pegada pragmática, né? Vamos olhar para a história, essa é uma leitura de um dos comentadores, ele diz assim, olha, nós não conseguimos identificar na história nem mesmo Sócrates como uma pessoa sábia no sentido estoico. O que acontece então? Ele acaba dividindo o mundo em 2 tipos de pessoas, segundo o estoicismo de Zenão. As pessoas que são tolas e as pessoas que são sábias. E não há vamos dizer assim, um meio termo, não há um espectro aqui de dizer que há um progresso, de dizer que se está em direção à sabedoria. Ou você é sábio, ou você não é sábio. Ou você elimina as paixões e se torna um sábio agindo virtuosamente, ou você não tem isso. Então acaba tendo um problema ontológico no mundo, ou seja, você divide o mundo em duas categorias, 2 tipos de pessoas. Mas se você olhar a história, esse comentador diz, nós não vamos encontrar nem mesmo Sócrates.
E, portanto, nós teríamos um problema em dizer que nós não temos sábios no mundo, segundo essa perspectiva mais radical, que é a defendida aí por Zenão de Cítio, né? Nós vamos ter depois leituras. A Zenão de Cítio é a primeira geração de estoicos, o que nós chamamos de estoicismo antigo. O estoicismo médio, que já temos então outros pensadores, como Cleantes, Posidômio, esses autores já com um pezinho no platonismo, eles vão dizer que nós não precisamos de fato eliminar todas as paixões. Então começa aqui um conceito novo que se chama metriopatia ou metriopata, que seria justamente moderação das paixões e não apatia, uma metriopatia. Entende? Então o que eu entendi nessa comparação do estoicismo de Zenão e fazendo essa leitura ainda inicial com o estoicismo médio e levando isso lá em Kant. O Kant usa em inúmeros lugares a palavra apatia. Ele usa, por exemplo, nas Vorlesungen de antropologia, ou as lições de antropologia que ele deu foram proferidas em 1784, onde ele diz exatamente, usa o conceito apatia, num sentido que ele retoma lá na antropologia, que é uma obra então de 1798. E ali ele vai dizer, claro, que os estoicos, eles têm uma versão compreenderam muito bem o sábio, né? E traz essa palavra apatia como eliminação das paixões. Só que o Kant, ele é muito mais refinado do ponto de vista da leitura da psicologia humana moral. O Kant ele vai diferenciar, por exemplo, entre sentimento, que ele vai dizer, nós temos disposições naturais para o sentimento e o que ele chama para a inclinação. Ou seja, nós temos sentimentos naturais e também temos disposições naturais, como comer, beber, que fazem parte, alegria, que fazem parte da nossa constituição de ser humano, da nossa própria condição de ser racionais. E isso é possível ler em toda a filosofia moral kantiana. Mesmo na Fundamentação, que é uma obra muito mais abstrata do ponto de vista dessa leitura, o Kant vai dizer: nós somos seres dotados de razão e de vontade. Ou seja, nós somos seres que temos essa sensibilidade atribuída a nós. Inclusive, se nós voltarmos para a crítica da razão pura, a sensibilidade é uma parte fundamental do processo de cognição. Então, a sensibilidade no âmbito da moralidade, o Kant também a considera. Em nenhum momento o Kant vai dizer que nós devemos eliminar o nosso sentimento, né, básico que nós temos, emoções básicas, alegria, né, e também as inclinações básicas, como, por exemplo, comer, beber. Então o Kant não advoga por eliminar isso porque seria inumano, entende? Então, assim como ele estaria dizendo lá que o Zenão estaria com esse conceito de apatia, como eliminação total das paixões, nós deveríamos, o Zenão estaria muito fora. O que o Kant advoga, que a apatia no sentido que ele propõe, e aí ele já trabalha dentro da Tugendlehre, que é a doutrina das virtudes, o Kant inclusive referencia várias vezes os estoicos e o conceito de apatia como força. Ou seja, o Kant está defendendo ali fundamentalmente não apatia, mas metriopatia, entende? Como moderação das inclinações e sentimentos. O extremo do sentimento, o Kant vai dizer que são as afecções, né? Por exemplo, uma pessoa extrema dos seus sentimentos, de emoção, alegria e etc. E de paixões, o Kant vai dizer também que os extremos disso, das paixões, os extremos das inclinações, das inclinações, também são problemas. Então a apatia kantiana não é eliminar as nossas inclinações naturais como sentimento e inclinação, mas saber controlar
aquilo que poderia levar ao extremo o nosso sentimento e nossas inclinações. Veja bem, então o Kant não defende eliminar aquilo que é na nossa sensibilidade moral. Ele defende moderação. O Kant mesmo vai dizer, olha, ele diz, olha, nós podemos lá ver um amigo passando uma necessidade ou sofrimento. Se nós não, ele diz, o estoico diz isso, nós não deveríamos sofrer com ele se nós não pudermos ajudar, porque seriam duas pessoas sofrendo, portanto seria dois males no mundo, sendo que apenas uma pessoa de fato sofre o mal. Então uma leitura bem estoica, bem rigorosa. Mas na sequência diz, olha, mas a natureza nos deu uma certa disposição para a benevolência, que ele chama, ou a simpatia, se vocês quiserem. E acaba que nós temos de fato certa benevolência com as pessoas que sofrem e nós não conseguimos eliminar isso. Aí o Kant chama e diz isso, olha, e de fato isso gera certo entusiasmo, né, nas pessoas que veem essa benevolência, que depois poderão seguir e agir ajudando os outros por um dever moral, sendo que no início foi por beneficência. O que o Kant está dizendo aqui, em outras palavras, e aqui resumidamente, é o seguinte, nós não agimos sempre, o que o Kant não quer fazer é dividir o mundo como dividiu o estoico, entende? Como os não morais e os morais. O Kant está dizendo, olha, nós podemos pensar entre um agir não moral e um agir moral, que é um agir baseado, né, nos sentimentos, etc., lá no fim, nesse início do ponto, e um dever moral, como se houvesse uma transição nesse processo. O Kant, tanto na antropologia quanto na doutrina das virtudes, é um Kant diferente. É um Kant ainda pouco conhecido no mundo. Eu acredito até no próprio Brasil, a gente leu muito a Fundamentação e a Crítica da Razão Prática, mas pouco se estudou de fato a importância. O Kant fala de fins na doutrina da virtude. Ou seja, nós estamos falando ali de como, o Kant está dizendo assim, olha, como que nós podemos ser virtuosos neste mundo? De fato, o Kant está falando aqui e agora, na antropologia também. Olha, nós somos seres sensíveis e nós somos seres racionais. Mas eu mostrei qual é o fundamento último da moralidade, que é o imperativo categórico. Muito bem, isso eu sei o que é o agir e o fundamento metafísico. Agora vamos pensar um pouquinho mais aqui e considerar o homem como ele é e ver o que nos sobra como virtuosidade. Então, o Kant ali está falando de fato para nós, o que é possível nós fazermos neste mundo aqui e agora. Então essa foi a minha relação, fazer esse link entre o Zenão e, obviamente, passando por Cícero, um pouco de Sêneca. Sêneca já está na Nova Estoa, né, que é já ali na transição, né, já dentro do Império Romano, mas o Sêneca também tem umas frases bem fortes sobre a eliminação total das paixões. Mas tem alguma obra dele, como De Clemência, né, da Clemência, onde ele diz, por exemplo, que a clemência deveria ser... A clemência é uma paixão, ela não é um agir, ou seja, tu age por clemência ou compaixão, né, como quiser, por compaixão baseada numa paixão. E o estoico vai dizer, não, compaixão não é um agir racional, não é um agir pela natureza, é um agir baseado em paixões, porque você tem empatia com outra pessoa e você age baseado na paixão. Então isso também deveria ser eliminado. Mas o Sêneca nessa obra ele vai escrever para o Nero, né? Dizendo, olha, a benevolência, a clemência é uma coisa boa para se ter, viu, Nero? Né? Obviamente, né, o Sêneca como tutor do Nero, né, como ele foi chamado, né, de volta para ser professor do Nero, tentando aí ajudar a formar o caráter do Nero, que a gente sabe que não deu muito certo, né? Mandou, inclusive, matar o próprio Sêneca, né? Mas é interessante que o Kant recepciona muito bem os estoicos, isso é importante dizer. Nós não temos em português, até um projeto que eu estou tentando fazer, é a tradução da obra, por exemplo, do Reinhold Jackman. Ele escreveu, eu tenho até um vídeo, se você quiser
voltar e ver, eu falo sobre essa obra, e ele, que é uma obra da biografia encomendada encomendada pelo Nicolavius, né, que era o editor do Kant, do Jachmann, do Boronsky, e tem um outro autor, que agora não lembro, mas eram pessoas do círculo de Kant. E o Jachmann, ele diz exatamente isso, olha, o Kant, até o fim da vida dele, está escrito na biografia do Kant, né, essa é uma biografia de 1804, no mesmo ano que o Kant morreu, o Jachmann diz, olha, o Kant lia Sêneca e os antigos até o fim da sua vida, né? E se nós pegarmos, né, eu fiz esse trabalho, o Kant cita, por exemplo, uma passagem de Sêneca numa obra lá de 1747, que é uma obra que o Kant, se não me engano, é a primeira obra do Kant, e ele cita no epígrafe Sêneca, né, exortando ali um pensamento livre, etc. Então, para mostrar como estava muito forte, né, a gente sabe, inclusive há teses que a própria fundamentação da metafísica dos costumes teria sido uma resposta a Garve, né, numa leitura que o Kant teria uma rusga com Garve na época, que inclusive havia traduzido, né, os estoicos, né, algumas passagens estoicas, tenha feito uma grande introdução sobre o estoicismo. Mas embora em Sêneca, na fundamentação da metafísica dos costumes, nós não temos referência nem a Garve nem aos estoicos, né? Então, são várias teses que nós temos aí sobre a influência. Mas é inegável que os estoicos foram definitivos na influência da filosofia moral kantiana. Então, trago aqui uma leitura, né? Esse artigo logo vai ser publicado também em algum momento. Tenho ainda que fazer os refinamentos, porque muitas coisas estão, né, em outros idiomas por causa da dificuldade que nós temos em acessar esses excertos dos antigos estoicos. Tá? Espero que tenham gostado. Dá teu joinha aí e bora estudar os estoicos. Um abraço.